Bem-vindos ao Podcast Vidas, um podcast sobre saúde que conta histórias de pessoas que vivem com doença. Neste episódio falamos da doença pulmonar obstrutiva crónica, EDPOC. Trata-se de uma doença progressiva que se manifesta pela diminuição da capacidade respiratória, mas que pode ser prevenida e tratada. Está associada a uma resposta inflamatória anormal dos pulmões, à inalação de partículas ou gases nocivos, como o tabaco, a poluição, substâncias químicas ou outros irritantes pulmonares. De acordo com os dados disponíveis mais recentes, existem no mundo cerca de 210 milhões de pessoas com a doença, das quais mais de 60 milhões têm uma forma de doença moderada a grave. Esta doença é ainda responsável por 3 milhões de mortes a nível global. Em Portugal, o estudo Impacto da Doença Obstrutiva Crónica identificou uma prevalência da DPOC de 14,2% em indivíduos com idade igual ou superior a 40 anos em Lisboa. Apesar de ser uma das principais causas de morte em Portugal, de acordo com o Observatório Nacional das Doenças Respiratórias, a DPOC foi responsável por cerca de 20,7% das mortes registadas por doença respiratória. A nossa convidada é Isabel Saraiva, presidente da Respira, que foi diagnosticada aos 57 anos de idade. Bem-vinda e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu, Isabel, por me dar esta oportunidade, enquanto pessoa com DPOC, enquanto responsável associativa. É sempre um gosto colaborar nestas iniciativas que nos dão a conhecer e que permitem ao exterior conhecer melhor a nossa doença e as nossas atividades. Eu gostava de começar por aí, por saber, para que nos conte quando é que surgiram os primeiros sintomas, quando e como é que percebeu que algo estava errado, como é que foi feito este diagnóstico, explicar-nos também um bocadinho o processo do diagnóstico e, sobretudo, como é que foi lidar com ele, os Olha, medos, preocupações, e que nos eu diga era, como é que é a sua vida com eu era DPOC. uma fumadora militante. Eu tive uma altura da minha vida, nos últimos anos, em que fumava cerca de 3 maços de tabaco por dia, o que de facto é um número absolutamente assustador. E um dia, uma noite, senti uma dor muito forte no peito, apanhei um grande susto. Tinha uma reunião no dia seguinte, achei que, enfim, se descansasse um bocado, aquela dor iria passar. Fui ao médico, passado pouco tempo, um médico pneumologista que me tinha sido indicado, e perante a minha revelação que era fumadora, o médico pneumologista percebeu muito depressa o que é que eu tinha, mas decidiu mandar fazer um conjunto alargado de meios de diagnóstico, são as espirometrias, ataques, enfim, conjunto de meios de diagnóstico que comprovaram aquilo que o médico suspeitou desde o princípio, que era uma DPOC. Depois voltei com os exames todos e o médico explicou-me que tinha uma DPOC, que tinha que fazer os inaladores e tinha que deixar de fumar. Eu já andava há uns tempos a achar que estava a fumar demais e aproveitei interiormente aquela informação do médico para dizer, bom, isto vai ser agora. E tive uma ajuda estupenda do médico para deixar de fumar, dos amigos, da família, consegui deixar de fumar, que é um dos tabaco mata, é um dos faz mal da cabeça aos pés e é uma das principais causas das doenças pulmonares obstrutivas crónicas. Devo dizer que me lembro perfeitamente no dia em que tive o diagnóstico e saí do consultório do médico, ter respirado de alívio e ter pensado bolas, pensei que fosse pior. A ignorância no estado puro. A ignorância no estado. A ignorância é atrevida, não é? Portanto, eu achei que ter um diagnóstico de IPOC não era tão mau assim. À medida que o tempo foi passando, fui-me percebendo que ter um diagnóstico de IPOC é mau, sim. E que as pessoas podem ter a vida muito complicada quando têm este diagnóstico, sobretudo se não forem cuidadosas e se não cumprirem a prescrição médica e um determinado conjunto de recomendações de estilo de vida, desde o exercício à alimentação, passando pelo repouso, pelo evitar situações de stress, que é sempre ótimo para dizer, mas péssimo de fazer. E eu nessa fase, como era totalmente ignorante da matéria, achei que não era assim tão bom. O tempo foi passando, comecei a perceber que era mesmo mau e que a DPOC pode ser, e em alguns casos é, uma doença perfeitamente incapacitante, sobretudo pela fadiga que causa, pelas limitações. As pessoas que têm DPOC muitas vezes dizem que o tempo vai avançando, porque é uma doença progressiva, não é? Não pode ser parada. Pode ser tratada com inalador, mas não pode ser parada. Ela não tem cura, nem é parável, no sentido de poder ficar onde está.
pessoas têm que usar oxigênio, que é sempre uma limitação grande na sua locomoção, na maneira como vão, para onde vão. As pessoas ficam um bocado expostas, porque andam com concentradores portáteis e são sempre objeto de alguma curiosidade, às vezes uma curiosidade malévola, outras vezes uma curiosidade no estado puro, mas pode ser de facto uma doença que nos acompanha para o resto da vida e que é incapacitante e tem algumas características que são um bocadinho assustadoras. Uma delas é a falta de ar. A falta de ar é das situações mais aflitivas que uma pessoa pode experimentar. Eu gostava, eu gostava de voltar aqui ao tema da ignorância, e perceber, de facto, sabemos que há muitos portugueses que não conhecem a doença, e a Isabel já nos falou muito sobre o que é a DPOC, mas eu gostava que nos falasse um bocadinho sobre quais são os sintomas em que as pessoas devem estar atentas, que sintomas é que as pessoas devem estar atentos. Tosse, cansaço, são dois sintomas. E se for fumador, então, a tosse e o cansaço têm uma dimensão, e são alertas imediatos. Mas sabe que a DPOC é uma doença pouco conhecida, e é pouco conhecida a três níveis, se quiser. Então, a nível macro, quer dizer, as autoridades de saúde não atribuem excessiva importância às doenças respiratórias. As doenças respiratórias crónicas não estão muito alto nas agendas de políticas e nas agendas de saúde. A nível de conhecimento da população, as pessoas não sabem o que é DPOC, aliás, o nome é um bocadinho complicado. DPOQ, não é? Aliás, houve aqui há um ano ou dois um trabalho notável da Sociedade Portuguesa de Pneumologia sobre os conhecimentos portugueses da DPOQ. Tens uma DPOQ. Aliás, nos primeiros tempos, quando eu dizia que tinha uma DPOC, as pessoas diziam DPOQ, mas o que é isso? É assim uma pronto, já sei, aquilo que a minha avó tem. Era uma associação da doença com a idade, o que não é verdade, porque aparecem pessoas com 40 anos com DPOC. Como começaram a fumar muito novas, aparecendo tabaco uma das causas, a DPOC pode aparecer em fases relativamente, de gente relativamente nova. Portanto, a primeira questão que as pessoas têm que pensar é se eu tenho tosse, uma de manhã cheia de tosse, aquele chamado, em linguagem corrente, o catarro, sinto uma pressão no peito, sinto muito cansada, se calhar é melhor ir ver isto. Os próprios médicos, nomeadamente os médicos de clínica geral, com os quais temos feito um trabalho muito interessante, os médicos de clínica geral, temos trabalhado muito com eles. Eles têm um grupo que é o grupo das doenças respiratórias. Muitos deles não estão absolutamente alerta e absolutamente sintonizados com estes sintomas, mas absolutamente desvaloriza, não é? Nós doentes desvalorizamos. Estou cansado, fumei muito, deitei-me tarde, trabalhei muito, cansei muito porque fiz isto ou porque fiz aquilo. Desvalorizamos os sintomas. Portanto, nós próprios também desconhecemos. E mesmo depois de ser diagnosticados, há muitos aspectos da nossa doença que nós ignoramos. Como lidar com a fadiga, como lidar com a utilização do oxigênio, como utilizar bem os nossos sinaladores, como fazer exercício, que tipo de exercício. As pessoas que à voz de exercício pensam logo pessoas a correr nos ginásios, a transpirar que nem umas loucas, não é preciso. Para nós que temos esta doença, se nós conseguirmos fazer 10, 15 minutos por dia dentro das nossas casas, que se faz perfeitamente, estabelecer circuitos das nossas casas para andarmos, exercícios da parte de cima do corpo, dos braços e desta parte do peito, isso muitas vezes ajuda-nos muito a ter uma vida com mais qualidade. Mas portanto, há aqui uma ignorância muito, muito grande desta doença. Começa por nós próprios, pela desvalorização que fazemos dos sintomas. Certo, e enquanto Presidente da Respira, que papel tem tido a Associação também para garantir que haja mais informação em saúde sobre a doença aos portugueses? Algum projeto em particular que gostaria de referir? Nós temos permanentemente a preocupação de garantir o acesso, e o acesso aqui funciona em todos os sentidos, o acesso à informação, o acesso aos cuidados de saúde, tanto para as pessoas, como para profissionais de saúde, como para órgãos de comunicação. Um dos nossos projetos andam muito à volta de dias, do Dia Mundial da DPOC, o Dia Mundial da Pneumonia, os dias relacionados com o tabaco, o Dia Mundial da Mulher, por exemplo, o Dia Mundial da Mulher é sempre um dia em que nós colaboramos muito, porque o tabaco faz mal a toda a gente, mas às mulheres é particularmente destrutivo, e nós, enfim, entramos muito bem o dia do tabaco relacionado com o tabaco nos carros, os pais nos carros, com as crianças a fumarem, mas não fazem mais pequena ideia do dano que estão a causar aos pulmões dos seus filhos,
Sem porque o dúvida. tabaco interage com os químicos e com os plásticos dos carros e provoca a emissão de substâncias absolutamente tóxicas, e isso é muito prejudicial para as crianças. Um, Os nossos projetos giram todos à volta destes aspectos, todos. Ultimamente, há talvez 2 ou 3 anos, introduzimos uma variável nova, porque começamos a ler, a perceber, a ter informação dos danos causados pela má qualidade do ar, tanto, tanto exterior como interior. E a parte aqui do interior é muito importante. Os doentes de IPOC, como muitas outras pessoas com doenças crónicas, passam muito tempo dentro de casa. E casas geladas ou muito quentes, casas úmidas, casas que não têm condições térmicas adequadas, são absolutamente danosas para a nossa saúde respiratória. E isso é uma tarefa que está por cumprir, porque o ar, a qualidade do ar interior não é muito sexy. Normalmente o que as pessoas falam muito é da qualidade do ar exterior. E de facto ele é importante, é claro que sim. E nós aconselhamos sempre os nossos associados a ter algum cuidado com isto, não fazer exercícios, porque há pessoas que gostam de fazer exercício ao ar livre, não fazer nunca junto de vias muito movimentadas, em termos de carro, em termos de trânsito. Naqueles dias, em Portugal, tem sido frequente nos últimos tempos as poeiras que vêm da África, ter muito cuidado nesses dias, se tiverem que sair, usarem uma máscara. Mas a qualidade do ar interior é pouco falada. Sim. Pouco falada. Começa a ser agora cada vez mais, não é? Há maior percepção. E tem que ser, e é uma tarefa muito vasta, que envolve muitos parceiros. Somos nós, são os médicos, são as autarquias, são as empresas de construção civil, são os programas do Estado, mas e é urgente que se faça isso, porque a má qualidade interior, a má qualidade do ar interior é absolutamente danosa para quem tem doenças respiratórias crónicas. Sim, sem dúvida. Eu gostava agora também de explorar um bocadinho este tema do relacionamento com os parceiros e o papel também que a Respira tem tido, no sentido de perceber qual é que é o maior desafio das pessoas que vivem com DPOC, e quando falo desafio refiro-me de facto às necessidades ainda não satisfeitas das pessoas que vivem com a doença. E quais é que são as instituições que têm ou que podem ter o poder e a capacidade de resolver estes desafios que ainda não estão satisfeitos. Essa parte é muito fácil de responder. Em Portugal vai tudo desaguar no Estado, quer dizer, no Ministério da Saúde, na Direção-Geral de Saúde, no Infarmed, vai tudo desaguar aí. Os nossos principais problemas têm a ver, por um lugar, com a prevenção. As consultas de sessão tabágica, que são absolutamente essenciais para quem tenha DPOC, porque há pessoas com DPOC, por muito estranho que isto possa parecer, mas com DPOC continuam a fumar. E parar de fumar é a primeira atitude que um doente de DPOC deve tomar, se quer manter alguma qualidade de vida ao longo dos anos. As consultas de sessão tabágica. As consultas de sessão tabágica são consultas que envolvem médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, nutricionistas, psicólogos, são consultas multidisciplinares que olham para a pessoa como um todo e a ajudam a superar uma adição, porque o tabaco é uma adição, é bom não esquecer. Em Portugal, quando foi da pandemia, elas desapareceram praticamente e ainda não recuperaram totalmente para valores anteriores à pandemia. E, para além disso, tem um problema em relação ao qual nós batalhamos longamente, e as horas em que muitas destas consultas são feitas. Um indivíduo em idade ativa que está a trabalhar, que gosta de fumar, porque sendo o tabaco uma adição, as pessoas gostam de fumar, muito dificilmente vai a uma consulta ao meio-dia ou às 2 da tarde. Mas muito dificilmente. Por várias razões, porque é uma belíssima desculpa para não ir, porque em termos laborais não pode faltar ao seu trabalho, não consegue gerir a sua relação laboral de forma a poder faltar 2, 3 ou 4 horas, dependendo dos locais. Portanto, a primeira questão era tornar as consultas de sessão tabágica, não só quantitativamente, mas como qualitativamente, em termos de horas, perfeitamente acessíveis, e fazer uma ampla informação de onde, como estão disponíveis, aonde é que as pessoas se podem dirigir, porque é que as pessoas têm que lá ir, o que é que podem encontrar, que expectativas é que as pessoas podem ter se forem lá, que acompanhamento é que podem ter. Hoje em dia, com os meios digitais, estou-me a lembrar que uma pessoa depois na primeira consulta pode depois ser acompanhada durante os tempos através de teleconsulta, isso poupa tempo, poupa esforços, mas é preciso um desígnio, ao fim e ao cabo, que nós ainda não vimos, e é uma campanha que deste fora. Nós agora começamos com uma informação que ela foi iniciada pela European Respiratory Society, que é
uma petição para os governos só deixarem vender tabaco a partir dos 21 anos. Abaixo dos 21 anos, não deixarem vender tabaco. Já acontece noutros países do mundo. Já, Já. já acontece. E, portanto, as pessoas têm que perceber que o tabaco faz mal da cabeça aos pés. E mais, é tão perverso que a pessoa pode fumar durante anos sem conseguir perceber os efeitos nocivos do tabaco e quando dá conta deles já é muito tarde porque eles são irreversíveis. Certo. Este aspecto das consultas de sessão tabágica é um aspecto muito importante. Outro aspecto muito importante é, também na área da prevenção, é a vacinação. Nós temos vacinação na área da gripe e da Covid para pessoas para cima dos 60 anos, que são bons níveis, tem vindo uma boa informação da cobertura vacinal nessa faixa etária, e o resto das pessoas. Eu convivo, tenho 74 anos, mas convivo com pessoas que têm 40, 50. Então, porquê que essas pessoas não têm acesso às vacinas da gripe e às vacinas da pneumonia? Dizem-me que a gratuitidade é difícil, pois com certeza que será, mas já há formas de negociar isso, de fasear, de informar as pessoas. Onde é que está uma campanha pró-vacinação em Portugal? Não há. Em relação à gripe, em relação à pneumonia, em relação a outros vírus que são absolutamente danosos para quem tem doenças respiratórias crónicas e não só, falta essa campanha. Isso faz-nos falta, nós precisamos disso. Precisamos de convocar as instituições, o Estado como à cabeça do Ministério da Saúde, e depois todos nós, associações de doentes, associações profissionais, sociedades científicas, a indústria farmacêutica, de trabalhar em conjunto para estes desígnios, a sessão tabágica e a prevenção, são aspectos absolutamente essenciais para nós. E depois, no outro espectro da nossa vida, a reabilitação respiratória. A reabilitação respiratória é um processo também multidisciplinar, envolve exercícios físicos, nutrição, psicólogos, que é absolutamente indispensável para nós termos uma boa saúde respiratória. Em Portugal houve um despacho, creio eu, em 2016, que preconizava a existência de reabilitação respiratória alargadamente a todo o país. Até hoje pouco se fez. Vi este fim de semana que alguns no norte do país há um programa, ou vai começar um programa de reabilitação, isso é de espirometrias, perdão, há alguns programas de reabilitação respiratória, mas são poucos, porque a reabilitação respiratória, se não for de proximidade, quer dizer, se as pessoas não tiverem, se as pessoas tiverem que agarrar no carro, deslocar-se 20 ou 30 quilómetros, fazer reabilitação respiratória, a nossa experiência o que nos diz é vão a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez já não vão. Porque ficam cansadas, porque é caro, porque muitas vezes as pessoas já não conseguem guiar, têm que estar dependentes de alguém, e portanto a reabilitação respiratória. Falando das espirometrias, a espirometria é um método muito simples de diagnóstico, não é invasivo nem doloroso, e também em 2016 foi preconizado para ser feito um pouco por todo o país, um bocadinho como é feita a medição da tensão arterial, não é? As pessoas não vão ao médico sem que meçam a tensão arterial. A espirometria seria um exame dessa natureza. É rápido, é eficaz e não é doloroso e permite detectar com uma muito grande segurança se a pessoa tem ou não uma doença respiratória crónica. Mas enfim, isso também é um programa que começou, como digo, vi agora este fim de semana, começou um programa no Porto. Não conheço bem os detalhes porque foi assim, uma notícia que eu vi a passar, mas também é um aspecto que nós precisaríamos, e lá está, tem a ver com aquilo que falávamos há bocado. Estou sendo descansada, tenho tosse, vai ao médico, desvaloriza, o médico também desvaloriza, porque a pessoa também não conta tudo ao médico. O médico está pressionado pelo tempo. É uma doença relativamente recente, entre aspas. Uma espirometria feita dava imediatamente o quadro do que se estava a passar e permitia às pessoas entrarem no circuito de especialistas ou de um tratamento adequado. Assim, às vezes as pessoas quando chegam ao tratamento já chegam tarde, como acontece em tantos casos em Portugal. Mas muitas vezes, se calhar, as pessoas também escondem um bocadinho, lá está, porque... Escondem. Isso é Não é? verdade. Escondem delas próprias e dos outros. Isso. Isso é verdade,
que a pessoa diz, desvalorizam. É mais do que esconder, acho que é desvalorizar. E é uma forma das pessoas também se desresponsabilizarem um bocado, de não serem confrontadas com o facto de terem deixado de fumar, que é muito difícil. Isso, é Quando as isso. pessoas dizem que é fácil deixar de fumar, é mentira. É uma redonda mentira. Deixar de fumar é extraordinariamente difícil, fisicamente e psicologicamente, porque é uma adição. Portanto, Claro. E por não isso vale a pena dar é outro nome. fundamental. É E, fundamental portanto, este as pessoas acompanhamento. desvalorizando exime-se um bocado ao facto de serem confrontadas com a necessidade de deixar de fumar, que é uma coisa que nenhum fumador quer deixar de fumar, verdadeiramente. Não. Claro, e por isso é muito importante que de facto estas consultas de cessação tabágica sejam uma prioridade política, Era ah, fundamental. e este acompanhamento multidisciplinar também às pessoas, para Era garantir fundamental, é também, porque aí é que começa tudo, no fundo, não é? Aí é claro, que começa tudo. para garantir melhor qualidade de vida. Eu gostava ainda daqui de uma mensagem final, porque muitos dos problemas estão identificados, algumas soluções já estão em curso, as associações doentes têm um papel fundamental, desdobram-se em projetos, ideias e soluções para ajudar as pessoas que vivem com doença, neste caso em particular com o DPOC, os seus familiares e também os seus cuidadores. E são inúmeros os desafios e diários. E eu gostava muito que a Isabel nos deixasse uma mensagem de esperança para que todas as pessoas que nos estão a ouvir possam de facto, encontrar aqui uma esperança num futuro melhor. Eu acho que não há maior esperança do que olhar para o panorama, para o trabalho das associações de doentes. As associações de doentes colocaram doenças no mapa das preocupações que não existiam há 5 anos, por exemplo. Há doenças que hoje em dia que se falam, que estão presentes nas redes sociais, que aparecem na televisão, que vão a congressos médicos, cujos dirigentes são oradores em congressos nacionais e internacionais, com presença internacional. Ninguém sabia que essas doenças existiam para além de um circuito restrito de quem tinha essas doenças, seus familiares e os médicos. Hoje em dia essas doenças têm o foco, têm a luz em cima delas. Isso é extraordinariamente importante. É um trabalho notável que as associações de doentes têm feito e que está a ser feito com muita persistência, com muita qualidade. Isso, para mim, é a maior palavra de esperança que eu posso deixar às pessoas com doenças crónicas respiratórias, a não só. É o trabalho absolutamente extraordinário que as associações de doentes têm feito. Deixámos de ser assim uma espécie dos coitadinhos que estavam ali, coitadinhos dos doentinhos, e passámos a ser uns parceiros absolutamente indispensáveis e ouvidos e respeitados. E essa, para mim, mas o valor maior é esse, é dar a conhecer doenças que ninguém fala, que têm estigma, que são dolorosas, que são incuráveis, que são difíceis, que são congénitas, vários tipos de doenças, mas doenças, pessoas com doença, que ninguém falava delas, ninguém as conhecia. E hoje não é bem assim. Há muita dessas doenças que é já conhecida, que é falada, mas não seja por uma questão de curiosidade. As pessoas veem no Instagram, veem no Facebook, veem aqui, veem, mas o que é isto? E vão ver. E ver, começam a conhecer, e começando a conhecer, começa a espalhar-se essa informação e valoriza-se o trabalho das associações das pessoas com doença. E o trabalho, muito deste trabalho, é bom nunca esquecer isso, é trabalho de voluntariado, como é o meu caso e o caso das pessoas que trabalham na Respira, que somos totalmente voluntários. Eu costumo dizer que nós na Respira varremos o chão e escrevemos aos ministros. É necessário. E isso acontece também nas outras associações, esse valor imenso, essa generosidade dos dirigentes associativos desta área, que nunca é demais ressaltar, referir. Há muito trabalho a fazer, há aspectos que podiam ser aprofundados, mas enfim, a perfeição não é do domínio do humano e, portanto, acho que é uma palavra de esperança é todo este trabalho que tem sido feito e que está a ser feito e que eu estou certa que continuará a ser feito pelas associações de pessoas com doença. E que grande trabalho! É sem dúvida um trabalho de grande generosidade e que é cada vez mais visível e valorizado por todos os parceiros do setor da saúde. Parabéns por este trabalho e pelo seu contributo para a saúde respiratória em Portugal. E este podcast de Vidas pretende ser exatamente isso, mais um canal importante de partilha do trabalho que as associações de doentes desenvolvem em Portugal, e por isso muito obrigada por este testemunho, por esta voz,
por esta mensagem de esperança e, sobretudo, pela forma corajosa com que enfrenta a doença. Isabel Sarabia foi diagnosticada aos 57 anos de idade e tem vindo ao longo destes anos a enfrentar os desafios da doença e a contribuir para a comunidade de pessoas que vivem com DPOC em Portugal. Apesar dos desafios, é um exemplo de determinação e de resiliência. Hoje é presidente da Respira e assume o compromisso de, com a sua história e experiência de vida, construir um ecossistema de saúde que garanta maior qualidade de vida às pessoas que vivem com DPOC. Estas partilhas confirmam o nosso compromisso com as pessoas que vivem com doença e que reforçam uma maior aposta em literacia em saúde no nosso país. Para saber mais sobre a doença, consulte o site da Respira em www.respira.pt. O podcast Vida está disponível no canal YouTube da Sanofi e na plataforma Spotify. Até ao próximo episódio.